Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Finalmente chegou o grande dia de iniciarmos a nossa jornada da prescrição segura de exercícios físicos para grupos especiais. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, profissionais de educação física. Hoje nós vamos falar sobre a prescrição segura começa aqui. Então, eu sou a professora Carla Montenegro, sou profissional de educação física, assim como você. Atuo na área da saúde há mais de 15 anos, tanto dentro do Hospital Israelita Albert Einstein e também como personal trainer de grupos especiais. E eu sou especialista em ajudar você, profissional de educação física, que quer prescrever exercício físico com segurança para grupos especiais. Mas antes da gente começar a nossa jornada, é muito importante de vocês entenderem em qual momento nós estamos da jornada. Então, lembrem-se que hoje a gente está dando o start, o início das nossas 3 grandes aulas. E nessas 3 grandes aulas, elas são interligadas entre elas, então os conteúdos eles são complementares. A aula de hoje é fundamental para a aula de quarta, a aula de quarta é fundamental para a aula de quinta. Então, eu não quero que vocês larguem o carro no meio do caminho. Eu conto com o comprometimento de vocês. Então, aproveitem ao máximo, porque eu tenho certeza que vocês não serão mais o mesmo depois do final dessa jornada, tá certo? Lembrando que no final de cada aula, lá no grupo do WhatsApp, a gente vai estar disponibilizando o link para o quiz, que é muito importante vocês responderem o quiz para concorrer ao sorteio de um oxímetro que a gente vai fazer na live de domingo, assim como para vocês conseguirem baixar o material que eu vou disponibilizar da aula de hoje, combinado? Então, vou estar disponibilizando o e-book da aula de hoje para vocês aproveitarem a fixação de todo o conteúdo que a gente vai discutir. E quem participar das 3 aulas vai ganhar 3 e-books. E, além disso, vai concorrer a um sorteio de um oxímetro que a gente vai fazer ao vivo na live de domingo. Combinado? E a questão do certificado, a única forma em que eu encontrei para garantir que o certificado fosse enviado para quem realmente participou das 3 grandes aulas colocando uma palavra-chave no final de cada aula. Então, em cada aula eu vou falar: "A palavra-chave de hoje é tal", tá? Isso por quê, pessoal? Porque, você vai receber uma palavra-chave na aula de hoje, na aula 2, na aula 3. Na sexta-feira, eu vou estar disponibilizando no grupo do WhatsApp, na sexta, um formulário, um forms para vocês preencherem o nome, então prestem atenção como preenchem o nome, o e-mail, que é por onde vocês vão receber esse certificado, e as 3 palavras-chaves. Então, vai estar tudo explicadinho nas mensagens, no formulário. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe. Beleza? Então, galera, vamos lá, porque isso é para você, profissional de educação física, que quer atuar com grupos especiais ou que já atua com grupos especiais. É para você também, estudante de educação física, que vislumbra atuar com essa população. Lembrando que a gente considera grupos especiais qualquer pessoa que tem necessidade de reajuste no programa de treinamento, de acordo com as suas características, para garantir segurança e resultado com o exercício físico. Então, eu particularmente abordo como grupos especiais idosos, cardiopatas, hipertensos, pessoas com câncer, diabetes, obesidade, fibromialgia, ansiedade, depressão, COVID, AVC, entre outras condições clínicas. Beleza? Então, eu sei que você está assistindo agora, pode estar pensando: "Carla, mas atuar na área da saúde, ter segurança para prescrever exercício físico para grupos especiais é muito difícil". Mas depois que eu mesma consegui direcionar minha carreira e me sentir segura na prescrição de exercício físico para grupos especiais, eu sei que isso é possível. E afirmo com mais certeza ainda, porque eu consigo ajudar e meus alunos relatam que também têm essa segurança a partir da minha metodologia. Então, olha aqui o relato deles para vocês. Muito diferente. Hoje eu me sinto amplamente seguro. Não, não, a diferença é gigantesca, né? Porque, em primeiro lugar, assim, tu tem uma confiança maior, né? No que diz respeito ao próprio atendimento ali, na hora do atendimento, né? Assim, né, de tu ter essa segurança perante, tu tá numa sala de musculação ou na casa de um aluno, é a pessoa te apresentar e tu saber, ok, vamos lá, vamos começar, né? Então, eu me sinto hoje realizada atendendo esse público. Hoje eu sou mais segura, entendeu? E hoje eu sempre que eu posso, eu sempre tô motivando outros colegas a entrar na área de saúde, estudar, estar sempre mais atualizado. Muito mais segura, com muito mais propriedade.
para trabalhar com eles. É muito gostoso. Sensacional, né, galera? Mas não pense que o caminho inteiro foram flores, né? Eu também não tinha segurança para prescrever exercício físico para grupos especiais. Eu tinha, na verdade, muito medo. E até para ser sincera e vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória, de como eu cheguei até onde estou, né? Quando eu entrei na educação física, eu não vislumbrava trabalhar com saúde, não vislumbrava trabalhar com grupos especiais. A minha ideia era trabalhar com educação física escolar, que foi até o que eu iniciei a minha carreira, desde o início da faculdade. Eu atuava como profissional dentro de um colégio, dando aula para crianças de 1 ano e meio a 6 anos. Amava o que fazia, gostava bastante, me sentia realizada. Apesar da remuneração não ser tão alta quanto eu almejava dentro da área, eu gostava muito do meu trabalho. A grande questão é que eu sempre me interessei em estudar e aprofundar conteúdos relacionados à parte de saúde. Isso porque o meu pai, ele tem diabetes, ele é insulino dependente, isso não veio por uma condição de nascimento hereditária, ele teve uma condição que ele teve que passar por uma cirurgia de retirada de pâncreas, que tornou ele uma pessoa com diabetes insulino dependente, porque ele não tem pâncreas para produção de insulina. Isso foi logo no momento em que eu entrei na faculdade, então toda vez que eu tinha um conteúdo voltado para a área da saúde, eu buscava me aprofundar ainda mais e fui buscar muito conteúdo fora, porque eu tinha medo, porque meu pai gostava de fazer exercício, mas eu tinha medo que ele tivesse uma hipoglicemia, que ele passasse mal, que ele morresse. Então eu fui buscando conhecimento para até ajudar o meu pai nesse sentido. A grande questão é que, no final da faculdade, no último ano, abriu um processo seletivo para atuação dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo. Não sabia dessa vaga, quem veio me sinalizar foi um professor da faculdade que me falou, Cá, abriu o processo seletivo, porque você não presta. Eu falei, imagina, né, da onde que ele está tirando essa ideia de processo seletivo em hospital? Eu falei, professor, eu sempre atuei com escola, não conheço, né, tenho medo. Eu falei, não me sinto segura para atuar em hospitais, na área da saúde. Falou, mas você gosta tanto de estudar essa área, tenta. E eu falei, não. Ele falou, Carla, um não você já tem. Porque eu falei assim, além de insegura, eu achava que eu não ia passar. A grande questão é que eu passei nesse processo seletivo, que no início era como estagiária, para um projeto piloto que acabou dando certo, tanto que fui efetivada e estou lá no Einstein até hoje. Então, comecei a atuar no Einstein em 2009, com medo, né? Não me sentia segura, muitas incertezas faziam parte da minha rotina diária, no sentido de não tinha educação física antes no Einstein, não tinham protocolos estabelecidos. Eu comecei a lidar com um público altamente de risco, e o meu medo era que cada exercício, cada treinamento que eu proporcionasse, colocasse esse aluno em risco, de descompensação de glicemia, descompensação de pressão, de agravamento de quadro, de parada cardíaca. Tudo que vocês possam imaginar, eu tinha medo. E eu lidava com um público altamente de risco. Fui, né, buscando mais conhecimento, entendia que os protocolos da fisioterapia já eram estabelecidos. Eu falava, meu Deus, como que a gente faz a educação física? Está começando. Né? Eu me sentia um bebê rastejando lá, iniciando o processo de caminhada. E quando eu estava, né, no ambulatório de geriatria, de transplantes de diabetes, que foi um mesmo momento, eu me sentia na boca dos leões. Por quê? Era um público que precisava de monitoramento, era um público que eu sabia que o exercício físico traria muito benefício, mas eu não tinha segurança de colocar na prática, né? Então eu falei, como que eu passo tudo que eu tô estudando, tudo que eu tô adquirindo de conhecimento para uma prática clínica, né? Então, apesar disso, né, e a partir desse momento, eu comecei a criar, né, que entendi que só a diretriz não servia. Não adianta eu saber todas as diretrizes, porque os pacientes, eles combinam doenças, combinam condições clínicas e um não é igual ao outro. Entendi que precisava de uma linha, né, racional que, se eu conseguisse aplicar para um público, eu conseguiria reproduzir para todas as outras doenças. Então, era uma metodologia que eu estava criando num processo que consigo fazer com o idoso saudável, com o idoso que tem uma doença, com o idoso que tem duas, com o paciente que está na fila de transplante, com o paciente que já transplantou, com o obeso, com o paciente oncológico. Então, eu fui criando uma metodologia que me apoiasse na questão de segurança, que me sinalizasse quais indicadores eu precisava monitorar, o que eu tinha que ajustar em cada característica de treino frente àquela condição.
E isso foi crescendo, né? Eu fui conseguindo reproduzir esse processo, tanto que até em doenças que não tinham protocolos nenhum de exercício físico, que não tinha diretriz, como a Covid-19, a gente conseguiu reproduzir isso na prescrição de exercício. Grande questão é que eu me senti, com o passar dos anos, né? Fui adquirindo essa segurança, vi que dava certo e que eu conseguia fazer uma prescrição segura e que gerasse resultado. Grande questão é que eu comecei a me frustrar, por quê? Por estar lá dentro do hospital, eu conhecia muitos médicos e esses médicos enfrentavam a mesma dificuldade do que eu mesma quando eu estava no início da carreira, que eu tinha medo de prescrever exercício para grupos especiais. E esses médicos, eles não tinham confiança em encaminhar pacientes para outros profissionais de educação física. Então, sempre passava por mim, Carla, você conhece alguém? Porque eu já estava com a agenda cheia. Carla, você conhece alguém? Carla, você conhece alguém? E toda vez que eu passava isso para um amigo, perguntava, eu recebia um não, uma recusa. Falava, meu Deus do céu, não é possível. Eu falei, como que esse povo não quer trabalhar? E assim, eram alunos que pagavam muito bem como personal trainer. Eu falava, por que que a galera não quer? Ah, porque eu tenho medo, ah, porque eu não me sinto seguro, ah, porque é paciente grave, ah, porque eu não vou fazer. E aí eu comecei a perceber que não adiantava eu sozinha saber do assunto, né? A gente precisa, para crescer como área da educação física, disseminar esse conhecimento e facilitar o alcance, para que todo profissional de educação física que queira trabalhar com grupos especiais também possa ter a segurança que eu tinha na hora de prescrever exercício físico para essa população. Foi então que eu comecei a enxergar que a minha missão estava ali, ajudar outros profissionais de educação física a terem segurança para prescrever exercício físico para grupos especiais e, através desses profissionais, ser caminho, vamos dizer assim, de transformação na vida de muitas pessoas que precisavam, porque tinham condições crônicas, porque estavam num processo de envelhecimento, e tudo isso através do exercício. E eu sei que agora você pode estar pensando, ah, Carla, mas hoje eu não atendo ninguém de grupos especiais, ou você passou por isso porque estava dentro de um hospital, foi fácil, ou até ainda bem que eu não atendo ninguém com esses problemas. Mas eu quero dizer para você que mesmo enfrentando todos esses leões, que não foi uma trajetória fácil, eu passei por muito medo, muita insegurança, né, frustrações, tive perdas, até semana passada comentei com uma aluna, né? Então, assim, tive vivências de perder paciente, de realmente, não por conta do exercício, mas por agravo de condição clínica, de não ter conseguido reverter. Então, assim, foram altos e baixos, como toda profissão. E mesmo enfrentando tudo isso, como eu mencionei, garanto para vocês que vale a pena. Ver o resultado de um aluno, uma transformação, já muda toda a trajetória. E até por isso que eu trouxe o resultado desse aluno especial para compartilhar com vocês, que foi um aluno de personal, não foi dentro do hospital. Eu fui contactada pela esposa dele, como vocês podem ver, ele é alto, é um idoso, 74 anos ele tinha na época, era rígido, trabalhando, só que ele sofreu um infarto dentro de casa, ficou internado e ficou muito tempo, e muito tempo foram 14 dias de internação, porque reverteu o quadro, vou até dar o pause aqui, porque senão vocês não vão entender. Reverteu o quadro, mas o que acabou acontecendo é que ele teve uma complicação por conta de ficar sem fumar, né? Então ele era tabagista, entrou em abstinência e aí complicou o quadro, ficou muito tempo internado, perdeu muito músculo, saiu do hospital sem conseguir caminhar de forma efetiva. E aí a esposa dele me contratou como personal e eu garanti para ele que ele ia caminhar rápido. Eu falei, eu vou te colocar de pé, você vai voltar às suas funções. Ele falou, Carlinha, eu tenho um objetivo. Em 40 dias, a minha nora vai fazer 40 anos e vai fazer uma festa no interior, e eles iam viajar. Ele falou assim, eu queria muito estar de pé na festa. E eu falei, o senhor vai estar de pé? Ele falou assim, eu falei, o senhor não só vai estar de pé, como vai estar de pé e dançando a Macarena, hein? E aí ele falou assim, então eu faço questão que se você conseguir me proporcionar isso, eu vou te mandar um vídeo da Macarena. E olha isso, no início do atendimento, quando a primeira vez que a gente desceu para academia, depois de 4 sessões domiciliares na casa dele, quando a gente desceu na academia do prédio, e como vocês já deram uma olhadinha, ele me mandou sim, em 40 dias, o vídeo dele dançando a Macarena. Ó, quer ver? Vai aparecer aqui.
me mandou o vídeo falando: "Não tenho como agradecer isso que você proporcionou". Foram 40 dias que, distanciaram uma alta hospitalar para esse vídeo dele de pé, dançando a Macarena. "Ah, Carla, mas isso é para você que já está na área há 15 anos, então vou fazer questão de mostrar o que essa aluna também tem a dizer". Diria que é um grupo que ele te acolhe com tanto carinho que aquele medo que quando você vai atender ele passa e você vai passando a sua segurança para ele, você consegue atender ele. E quando você vê a melhora dele, ai, professora, eu não consigo levantar meu braço, que você consegue ver ele passando a mãozinha da cabeça e falar, professora, foi você que me ajudou? Isso não tem preço, não tem preço. E o Galera, grupos especiais, ele te leva para outro lugar. Você consegue ver eu consigo ver minha profissão de outra forma, não só estética, mas sim cuidar da saúde das pessoas de verdade. Cada pessoa que eu ajudo, que vem, que fala com tanto amor e carinho, professora, você me ajudou, eu tô andando assim, eu tô por sua causa, você me devolveu uma qualidade de vida. Não tem preço, né? é impagável e falo para vocês, queria muito que cada um de vocês passasse por essa experiência. E, não só por ser um valor imensurável, ainda reforço que sim, a área da saúde é melhor remunerada que outras áreas da educação física. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês de trabalho CLT, em que o salário inicial, tanto na rede pública quanto privada, e trouxe aqui para vocês exemplos de rede pública e privada, iniciam aí numa média acima de R$ 7.000 por uma carga horária de 6 horas por dia. Né, então eu não estou falando que esse mercado é só para hospitais, também falo que como personal trainer, o faturamento é muito maior. O seu faturamento por atuar na área da saúde é superior ao faturamento de quem atua na área fitness? Então, Carla, eu não sei se eu consigo responder. Eu acredito que sim. Porém, como eu estou afastada da área do fitness, eu não tenho uma noção de quanto. Mas eu acredito que sim, porque, primeiro, pela demanda de profissionais que tem na área, né? Hoje, o meu faturamento passa de R$ 15.000. Não é todo personal que ganha isso. Pelas tabelas de preços que eu vejo nas academias, é um valor bem abaixo do que eu cobro minha hora-aula. Nas academias, assim, tá aquele personal tradicional, quando você chega na academia procurando personal, quando não vai com indicação. Então, eu acredito que é maior, sim. O faturamento mensal hoje gira em torno de quanto? Um mês ruim, de 10 a 15 mil. Porque aí o mês de julho que eu quase não dei aula, foi tipo 10 mil. E então, aí, um mês ruim. Um mês ruim, porque 2 semanas eu viajei, e aí dei aula 2 semanas, peguei umas consultorias, negociei algumas reposições, tirei, acho que deu 11,5 que eu tava lançando ontem. Nesse mês de agosto agora, nem terminou o mês, eu já tô em 16. Então eu tô recebendo, né? Eu tô esperando para receber o pessoal que... tem algumas pessoas que pagam no fim do mês, mas tranquilamente, porque... E eu não trabalho todo dia, tá? Eu ia te perguntar, você trabalha... Qual é o seu período de trabalho? Todos os dias de manhã, eu dou em torno de 4 aulas. Segunda-feira à tarde e sexta à tarde. A partir de semana que vem, terça, quarta e quinta, eu não vou mais trabalhar à tarde. Eu vou ficar só na consultoria ou treinar, terapia, fazer o que eu quiser. Fazer a unha. Então, terça, quarta e quinta, não vou mais fazer personal. Eu vou fazer só coisa de online e ficar em casa mesmo. Eu quero essa qualidade de vida para mim. Isso Sensacional, né, galera? Porque além da gente transformar a vida do nosso aluno, ter segurança para prescrever exercícios para grupos especiais, a gente tem a valorização, né, financeira também. E isso faz diferença, mas não vou ficar martelando isso, porque eu quero te mostrar qual o caminho para você prescrever exercício para essa população. Então, primeiro de tudo, Carla, eu tenho segurança legal, né? Então, sim, existem leis que respaldam a nossa atuação como profissional de educação física na área da saúde.
E não é uma, né? A gente tem diversas publicações no Diário Oficial da União que descrevem o papel do profissional de educação física atuando no ambiente hospitalar, ao ambiente ambulatorial, da atenção primária à atenção terciária, da prevenção ao tratamento de doenças. Então, sim, e isso ainda quero trazer que no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde, de sistema, é uma expansão ainda maior quando a gente pensa em quais campos eu posso atuar. Porque, galera, quem atua com segurança, né? Quem tem segurança para prescrever para grupos especiais, pode fazer isso em uma academia, pode fazer isso no domicílio, como personal trainer, mas pode fazer isso num centro de reabilitação, num consultório médico, num ambulatório de especialidade, numa casa de repouso ou nos próprios hospitais. Então, entendam que é um mercado crescente. E tanto é crescente que trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem que redes de saúde, não só o Einstein, como o que eu atuo, mas a gente tem Prevent Senior, que tem profissional de educação física, a rede Sara, que tem pelo Brasil inteiro, que são hospitais de reabilitação, Lucy Montoro, que também é referência no Brasil inteiro em reabilitação, tem profissionais de educação física, Hospital Sírio-Libanês, Instituto do Coração, a Rede Américas, que é responsável pelo Hospital Samaritano, o Sistema Alice de Saúde, que é vinculado aos principais convênios médicos, então é uma startup aí que interliga e tem uma equipe de educação física que já visa prevenção de saúde, e até os próprios convênios médicos. Então, os seguros de saúde, e eu vou dar um exemplo aqui que a gente tem muitos alunos da pós-graduação que já atuam nessa área, dentro da Unimed, que é uma rede em nível Brasil, que tem uma equipe de educação física focada no atendimento de grupos especiais. Por quê? Isso traz redução de custo. E também no setor público, galera. Então, assim, não é só porque a gente é legal, é porque a gente consegue promover saúde, reduzir custo, tempo de internação, uso de medicação, entre outras questões. Então, que eu quero que vocês se empoderem, né? Eu preciso ter segurança para prescrever exercício para grupos especiais, porque eu tenho nas mãos um remédio. E aí já falo, eu sei que tem gente que fala, ai, Carla, isso é um tema polêmico. Galera, remédio é diferente de medicamento. Medicamento é droga, tá? Remédio é tudo que é feito em prol da saúde. E sim, o Exercise Medicine, que é uma campanha que o Colégio Americano de Medicina do Esporte trouxe para o Brasil, para o mundo inteiro, na verdade, é para reforçar esse potencial que a atividade física tem de prevenir e tratar condições, como doenças, como envelhecimento. E isso, galera, é uma demanda de mercado. A gente tem cada vez mais relatos, né, do número crescente de pessoas que estão morrendo de forma precoce. Então, a gente considera precoce antes dos 60 anos. Essa publicação fala, ó, que em 9 anos o número de infartos em pessoas com menos de 40 anos cresceu em 59% no Brasil, né? Que a gente tem apesar disso, um aumento da inatividade física. A gente tem que 74% das causas de mortes no Brasil são relacionadas às doenças crônicas, que poderiam ser prevenidas pela atividade física, e ainda um processo de aumento do envelhecimento. Sempre reforço com vocês, envelhecer não é adoecer, mas entendam que o envelhecimento favorece o desenvolvimento de doenças e que, principalmente somado ao efeito deletério a comportamentos ruins adquiridos ao longo da vida, isso é potencializado ainda mais. E por isso que a gente precisa de profissionais seguros para prescrever exercício, porque o custo com saúde não é sustentável quando a gente fala na aplicação de doenças. A gente tem mais de 1,8 milhões de internações por ano no SUS, que equivalem a mais de 8 bilhões de reais gastos com internações desnecessárias no sentido de complicações. Então, por descompensação de glicemia, descompensação de pressão arterial, por infarto, que está relacionado a fatores que são prevenidos por nós. E a grande questão é que quando o mercado vai buscar profissional de educação física na área da saúde, a gente sabe que tem um pouco profissional que sabe a diretriz, e ainda enfatizo que saber da diretriz não significa que tenha segurança para aplicá-la. E ainda reforço que não é só saber diretriz e aplicar diretriz, tem muito mais embaixo do pano no sentido de garantir essa segurança. Então,
Esse estudo que eu fiz parte, que a gente avaliou o conhecimento do profissional de educação física na diretriz para idosos, mostrou que menos de 12% dos profissionais de educação física sabem a diretriz. E quando a gente pensa em segurança, isso diminui ainda mais. Então, é uma preocupação, por quê? A população está envelhecendo e a gente precisa criar estratégias e se empoderar como profissional de educação física para vestir um jaleco com segurança e prescrever exercício físico para essa população. Por quê, galera? E aqui, ó, vou até colocar pegar aqui a minha canetinha. O que eu quero que vocês entendam? A expectativa de vida aumentou em torno de 20 anos. E quando a OMS fala que esse aumento de expectativa é significativo, a gente tem que pensar, quando essa pessoa envelhecer, ela vai querer pensar, como que eu vou aproveitar esses 20 anos que ainda me restam? Porque antigamente morria-se cedo. Hoje a gente pensa, será que eu quero viajar, aproveitar mais tempo com a família, desenvolver uma nova carreira, estudar, enfim. O que a gente tem que pensar é que quando a gente atende um aluno idoso, a gente vai pensar só em anos de vida ou em vida aos anos. Por quê? Quando eu tenho segurança para prescrever para idoso, eu tenho que pensar que muito mais do que aumentar a expectativa de vida, eu quero proporcionar qualidade de vida. Que ele possa viver o que ele tem que viver, isso pode ser 5, 10, 15 anos, mas de forma independente. E aí, existem processos que a gente fala diferenciados quando a gente analisa envelhecimento populacional, que é o processo de senescência, que é um processo de envelhecimento natural. É o que é esperado do envelhecimento. São alterações fisiológicas que vão estar relacionadas e esperadas que vão acontecer independente do que eu faça na vida. Por exemplo, cabelo branco. Por exemplo, rugas. Então, isso não é só estético, tá, galera? Mas diminuição da efetividade cardíaca, redução de massa muscular. Tá, Carla, mas isso daí é sarcopenia. Não, tô falando do que é esperado. A gente tem um percentual de massa muscular esperado que a gente perde a partir dos 30 anos de idade. Isso é senescência. Agora, quando esse percentual é potencializado porque eu tenho baixo nível de atividade física, porque eu tenho uma nutrição ineficiente, aí eu entro num processo de senilidade, que são danos à saúde relacionados ao envelhecimento que a gente fala patológico. Então, eu tenho associação de doenças. Então, isso está relacionado ao tempo? Sim, mas principalmente a comportamentos que potencializaram com que esse idoso se tornasse senil. Então, é algo que quando a gente vai direcionar a nossa prescrição, a gente tem que pensar. Por quê? E aqui eu vou colocar uma lupa no envelhecimento, beleza? Claro que quando a gente pensa em grupos especiais, funcionalidade vai ser a nossa base para todas as prescrições. Esse conceito é para tudo, não é só para idoso, para grupos especiais de forma geral. Então, quando a gente pensa, como que eu vou ter segurança? Primeiro de tudo, eu só direciono uma prescrição segura se eu sei a funcionalidade do meu aluno. Então, independente de grupos especiais, se é idoso, se é cardiopata, se é hipertenso, se é gestante, se é paciente oncológico, se é pós-AVC, qualquer pessoa que você atenda, você só direciona uma prescrição segura se eu sei avaliar funcionalidade. E a funcionalidade é a somatória de características em que a gente sabe a independência, que é o potencial, a capacidade dessa pessoa realizar algo com os próprios meios. Como assim? Não dependendo de ninguém para fazer. Tomo banho sozinho, faço minha refeição sozinho, vou ao banheiro sozinho. Isso é independência. Eu não dependo de ninguém para executar as minhas atividades de vida diária. Tanto as básicas quanto as instrumentais, a gente vai discutir mais para frente quais são. Quando eu falo de autonomia, é a minha capacidade de decisão. Então, decidir. Eu quero tomar banho sozinho. Eu quero eu quero comer. Eu quero
sei lá, ir ao mercado. Então, eu tenho capacidade de decidir. Então, quando eu falo numa avaliação funcional, eu tenho que avaliar a autonomia e a independência. Falo para vocês, às vezes a gente acha que sabe, mas se você não tem um instrumento correto para avaliar independência e autonomia, você não tem a segurança que você acha que tem, não. Porque nem tudo é do jeito que parece. Falo porque eu tive uma experiência com um idoso que eu atendia, seu Sabetai, engenheiro químico, e eu não, antes de começar a atendê-lo, eu achava ele, nossa, super independente, funcional, cara, arrasando no mercado, 87 anos. Até que ele foi encaminhado para fazer exercício físico comigo. Pasmem vocês, na minha avaliação funcional, eu vi que ele não tinha autonomia como eu achava. Estava num declínio cognitivo. Como que eu avaliei isso? Com testes validados. Então, assim, falei, meu Deus, ele me enganou a vida inteira. Entendam que eu preciso saber avaliar. E é a partir do processo em que eu sei determinar qual é a funcionalidade deste indivíduo que eu consigo direcionar uma prescrição segura. Beleza? O que eu quero falar para vocês? Temos na mão a solução de todos os problemas. Eu adoro esse slide, porque eu brinco que a gente é que nem Posto Ipiranga, né? Sabe o comercial do Posto Ipiranga? Pensa em alguma coisa, né? Preciso de comida, Posto Ipiranga. Preciso de Posto Ipiranga. Pensa em qualquer condição para melhora de saúde. Quem que vai ser promotor? Somos nós. Então, se eu tenho segurança para prescrever exercício físico para grupos especiais, eu tenho na mão a solução de todas as doenças. Não vou falar que eu vou curar. Estou falando que eu vou promover benefício, porque são benefícios sistêmicos. Então, a gente vai melhorar a funcionalidade, mortalidade, perfil lipídico, impotência sexual, qualidade do sono, humor, estresse, artrose, Alzheimer, risco de quedas. Galera, tudo que vocês possam imaginar, a gente tem como benefício. Só que para isso, eu tenho que ter segurança, eu tenho que direcionar minha prescrição de forma correta. Porque senão, o que acontece? Eu tô com a granada na mão. Eu até falei que eu ia usar o ditado de um aluno, mas eu sempre esqueço. Não sou muito boa em ditados. Mas deixa eu lembrar o jeito que ele falou. Mas é que tem um ditado que fala que o segredo da medicação, né, do sucesso da medicação, tá na dose, né? Então, se é... Ah, agora eu lembrei, eu falei que eu sou péssima. Para saber se a medicação vai dar certo, né? Então, entre medicação e veneno, o segredo está na dose. E se eu falar do benefício do exercício físico para grupos especiais, ela pode ser sensacional, mas ela pode ser terror, pode piorar a condição do aluno. E aonde que eu faço isso? Na dose. Só que para acertar a dose, eu tenho que começar na avaliação. Então, para eu ter segurança, o primeiro passo é eu saber avaliar. Porque cada indivíduo traz sua característica, são populações diferentes, necessidades diferentes. E como que a gente vê a necessidade da população? Avaliando. Então, a avaliação é o primeiro passo para vocês terem segurança, assim como foi para mim. Eu preciso ter uma boa avaliação para eu ter segurança na minha prescrição. Certo? E aí, por que eu tenho que avaliar, Carla? Primeiro de tudo, é o que vai garantir a sua segurança. Se eu tenho ferramentas corretas, eu tenho segurança. Se eu sei a condição real do meu aluno, eu tenho segurança. Se eu sei mensurar a evolução, tá gerando resultado? Ah, Carla, mas meu aluno é crônico, estou competindo com a evolução do Alzheimer. Tudo bem, mas eu preciso mensurar isso para ter segurança de que a minha prescrição está correta. Então, entendam que a avaliação é um dos pilares, é uma das bases de uma prescrição segura. E por isso que a gente tem que escolher os indicadores de forma correta. Como eu falei para vocês, primeiro de tudo, a gente tem que avaliar a função em todos os grupos especiais. Em todos.
Claro que aqui eu vou trazer 2 testes específicos de idoso, mas entendam que existem testes, e é um ponto que eu sempre enfatizo, não é só sobre saber o teste, é saber quando usar o teste. Por quê? Hoje a gente vai falar do teste de Katz e do teste de Lawton. Na próxima aula, a gente vai falar da análise de exames laboratoriais. Na terceira aula, a gente vai fazer uma prática em que eu vou ensinar com uma pessoa aqui do meu lado, aplicar o que a gente vai fazer hoje, analisar exame e, além disso, fazer um teste de força. Galera, isso vai ser para todo idoso? Não. Então, eu tenho que entender que eu tenho uma disponibilidade de testes para avaliação de atividade básica, instrumental, sarcopenia, funcionalidade, agilidade, equilíbrio e função, velocidade de marcha, capacidade cardiorrespiratória, força, mas eu preciso saber que nem tudo eu vou aplicar com todo mundo. Então, quando vocês falam para mim, ah, Carla, mas eu já atendo idoso, como que é a sua avaliação? Você se sente seguro com ela? Ela te dá informação suficiente para apontar qual é a funcionalidade? Porque, galera, vou até dizer para vocês sabem o que faz um médico encaminhar um paciente para o fisioterapeuta ao invés do profissional de educação física? Funcionalidade, que a gente chama de classe funcional. E isso não é só no paciente de reabilitação, não é só o geriatra, não é só o fisiatra. Até na cardiologia, a gente tem classificações funcionais, que dependendo da classe funcional, ele vai para o físio, e dependendo da classe funcional, vai direto para mim. Então, como que eu vou atuar na área da saúde com segurança se eu não sei função? Então, primeiro passo, eu quero que vocês deem hoje. Ó, vou ensinar para vocês 2 testes que já pode fazer parte da prescrição de vocês, da avaliação de vocês. E como eu disse, é uma partezinha, tá? Mas, ó, 2 testes sensacionais. Avaliação de Katz, teste de Katz e teste de Lawton. Katz é a avaliação das atividades básicas de vida diária. Então, o que é básico? É tomar banho, é se vestir, é fazer higiene pessoal, transferência, continência, alimentação. Essas são atividades básicas. E o que eu quero que vocês perguntem para o idoso? E é ler. Não recebe ajuda ou somente recebe ajuda parcial? Isso, Carla, eu não recebo. Então, é sim. Sim que está afirmando essa afirmativa. Então, não recebe, sim. Pega as roupas e se veste sem ajuda? Sem ajuda. Sim, não tenho ajuda. Para higiene pessoal, vai ao banheiro, usa o banheiro, se veste e retorna sem ajuda, mesmo que use andador ou bengala? Sim. Para deitar, se levantar, sentar, é sem auxílio? Ou com auxílio do andador ou da bengala? Sim. Controla completamente a urina? O que é completamente? Ah, que mesmo tossindo, mesmo rindo, mesmo espirrando, não tem escape? Não, Carla, de vez em quando eu tenho um escape. E para comer, come sem ajuda? Mesmo, né, exceto cortando carne ou passar manteiga no pão? Sim, como sem ajuda. O que eu faço aqui no final? Somo. 1, 2, 3, 4, 5. Score final, 5. O que a gente sabe? Que... Opa! Abaixo de 2 pontos. Desculpa, minha voz tá terrível hoje, galera. É uma dependência importante. De 3 a 4 pontos, dependência parcial. E 5 pontos acima é independência. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, pontuação 5, independência. Beleza, avaliei as atividades básicas. Agora a gente vai para as instrumentais. Teste de Lawton. Então, atividades instrumentais. E aí eu vou fazer a pergunta: o senhor consegue usar o telefone sem ajuda, com ajuda parcial ou não consegue? O que seria ajuda parcial? Eu consigo ligar, mas eu não consigo discar, ou eu não acho o contato. Então, marco aqui, ó, ajuda parcial, 2 pontos. Vou marcar aqui do lado, fica mais fácil.
Consegue ir a locais distantes usando algum transporte sem necessidade de planejamento especial? Não, eu preciso que o meu filho chame o Uber. Então, um ponto aqui, não consegue fazer isso sozinho. Consegue fazer compras? Ah, eu consigo se alguém for comigo. 2 pontos. Consegue arrumar a casa? Ah, eu consigo, sem ajuda. 3. Consegue trabalhos manuais, como colocar um botão? Não, não consigo. 1 ponto. Consegue lavar e passar as roupas? Não sou eu que faço isso, tenho funcionária. Tá, mas se precisasse, ah, eu consigo, sem ajuda. Vou dar o exemplo aqui. Consegue tomar seus remédios? Não, preciso que alguém separe para mim. 2. Consegue preparar as próprias refeições? Sim. 3. Consegue cuidar das finanças? Não, tem alguém me ajudando. 2. Aí eu somo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos. Teste de Lawton não tem ponto de corte, é ele com ele mesmo. O que a gente sabe é que quanto mais próximo de 27, melhor. 27 é a pontuação máxima. Só que é uma pontuação comparativa. Então, quando eu for reavaliar, Carla, mas que atividade física vai influenciar nisso? Galera, eu vou dar independência e autonomia. Então, a autonomia, a gente ajuda no cognitivo? Sim, porque a gente melhora a perfusão cerebral. A gente melhora neurotransmissores, plasticidade cerebral. Eu vou dar condições físicas, massa muscular, VO2, agilidade, equilíbrio, para ele se sentir seguro em fazer tudo isso. Então, é sim necessário eu aplicar isso, é um instrumento validado internacionalmente. É a língua que o geriatra fala. Katz e Lawton, todo geriatra sabe. Você mandar para um médico um relatório como esse, ele vai falar: caramba, essa pessoa é foda. E a gente está aqui discutindo a ordem do exercício se influencia. Então, entendam que escolher os indicadores corretos é o que vai garantir a sua segurança para a prescrição e é o que vai garantir também a escolha dos exercícios e, consequentemente, os resultados. Então, entendam que a base, a prescrição segura começa aqui. E quando eu falo aqui, é na avaliação. E por isso que eu faço questão de disponibilizar para vocês o e-book com esses 2 testes de Katz e Lawton para que vocês já comecem a utilizar. Então, assim que acabar a aula, eu vou colocar lá o quiz e o e-book para vocês. Combinado? Então, entendam que os testes interagem entre si. Porque, na prática, vou dar um exemplo aqui. Dependendo do teste, eu não preciso aplicar todos. Talvez eu não faça o SPPB, porque eu já tenho um TUG, que já me mostra uma certa independência. Então, vai depender do quê? Do start, do começo da minha avaliação. Que o Katz e Lawton me disseram. Direciono, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, vou para cá, vou para lá. E por isso que não somente, a gente também vai precisar enxergar o quê? O que os olhos não veem, que são os exames laboratoriais. Então, hoje, a gente viu que para eu prescrever de forma segura, eu preciso avaliar corretamente. E um dos pontos mais importantes na área da saúde, de grupos especiais, que a gente precisa aprender a avaliar, é a funcionalidade. Quão funcional? Esse senhor, na época, tinha 92 anos. Isso coloca ele em maior risco do que um idoso de 67? Depende. Depende do quê? Da função. Então, é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Na próxima aula, a gente vai falar de análise de exames laboratoriais, que é fundamental, que são coisas que os nossos olhos não enxergam numa avaliação. Eu preciso ver o exame. E não é só ver, é interpretar. E é isso que a gente vai discutir na próxima aula. Combinado? Posso contar com vocês? Deixa aqui nos comentários. Posso contar com vocês na próxima aula? Por este motivo, a nossa palavra-chave, marquem aí, galera, a palavra-chave da aula de hoje é
comprometimento. Eu não quero que vocês larguem o carro no meio do caminho. Comprometimento. Eu estou comprometida em entregar o meu melhor aqui. Assim como eu espero que vocês estejam comprometidos em comparecer às 3 aulas, em absorver, em fazer essa troca gostosa, que tanto vai ajudar a nossa área e te ajudar nessa jornada da prescrição segura, certo? Minhas redes sociais, galera, não deixa de acompanhar conteúdo no Instagram, YouTube. Vou estar abrindo caixinha de perguntas agora lá no Instagram para você colocar lá qualquer dúvida que tenha ficado da aula. Eu vou estar tirando lá nos stories. Vai lá, me manda, ou então coloque algum comentário, elogio, o que vocês acharam da aula de hoje. Beleza? Quero encerrar falando que eu não sou um produto das minhas circunstâncias, eu sou um produto das minhas decisões. Muito obrigada. E eu espero vocês na próxima aula. Mas quem quiser deixar lá caixinha de perguntas, estou à disposição para ajudá-los, certo? Beijo, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.